Continuando aqui a nossa explanação sobre introdução à escatologia, no vídeo anterior nós paramos sobre a ideia do milênio e eu quero dar agora um pouco de explicação sobre esta ideia do milênio. Bem, o que seria um milênio? O milênio, na verdade, é uma expectativa que vem desde o Antigo Testamento, passa pelo período intertestamental e invade o Novo Testamento. Bem, no Antigo Testamento, a esperança milenar sempre esteve, não milenar, mas do reino terrestre, do governo do Messias neste planeta, porque Israel esteve sempre debaixo do domínio de outras nações. Veja, Israel esteve debaixo da força dos egípcios, Israel esteve debaixo da força dos assírios, Israel esteve debaixo da força dos babilônicos. E durante esses períodos de tempo, os profetas que estiveram relacionados com esses reinos, com estes impérios, profetizaram a vinda de um tempo quando então Deus seria o soberano absoluto através do seu ungido, do seu Messias. E então o reino era uma esperança. Quando então acaba a profecia no livro do profeta Malaquias e entra pelo período interbíblico ou intertestamental, essa esperança continua se desenvolvendo. E à medida que a nação era oprimida, ela era oprimida pelos povos que os cercavam, então os escritores, uns chamam apócrifos porque eram menos simbólicos, mas especialmente os escritores pseudoepígrafos, que eram aqueles que escreviam a respeito deste reino e deste governo e de Israel ser recolocado como o cabeça das nações. Esta literatura chamada pseudoepígrafa era cheia de simbolismos, muito parecida com a literatura do Apocalipse de João. E então a ideia do Messias governante, do Messias restaurador de Israel, do Messias que iria colocar Israel de volta na sua posição, invade o tempo do Novo Testamento. E quando invade o tempo do Novo Testamento, quando Jesus prega para as pessoas acerca do reino de Deus, muitos deles identificavam o reino que Jesus estava falando com o reino, o reino que vinha do Antigo Testamento, somado ao reino do Messias desenvolvido durante o período intertestamental, que era um reino muito voltado para um Messias guerreiro e que iria tomar conta dos povos que oprimiam Israel, trazendo então a libertação. Jesus foi considerado esse Messias pelos partidos que aguardavam esta redenção. Por exemplo, os zelotas, os sicários, provavelmente viam Jesus com bons olhos, mas no sentido de ser ele aquele que iria colocar Israel de volta na rota da vitória, na rota da exaltação. Reparem que o nome Judas Iscariotes, no original, tem dois significados. Pode ser o que puxa do punhal, a palavra Iscariotes, ou habitante de Queriote, que era uma região fora dos domínios de Israel e que não era bem vista, a população de Queriote não era bem vista em relação aos judeus. Provavelmente Judas era um dos que faziam parte do grupo dos sicários, que eram aqueles, juntamente com os zelotes, que causavam tumultos em Jerusalém, especialmente durante os pronunciamentos romanos, para demonstrar a insatisfação que eles tinham com respeito à dominação estrangeira no país. Judas pode ter traído Jesus também por perceber que a mentalidade de Cristo em relação ao reino não era a mentalidade daquela teologia
que vinha do período intertestamental e que causou esperança em muitas pessoas, porque você percebe nos evangelhos que as pessoas chegaram mesmo a se reunir para fazer Jesus rei, fala lá no capítulo 6 do Evangelho de João. Então, a liderança de Jesus, a sua palavra, o seu poder de operar sinais e maravilhas, provavelmente na mentalidade do apocalipsista do período intertestamental, era exatamente o cumprimento de um Messias. Neste momento, enquanto estava na terra, Jesus ensinava acerca do seu reino espiritual e do reino de Deus no céu. Mas ele nunca negou a existência de um reino terreno, um reino físico. Após a sua, inclusive, em determinado momento do seu ministério, quando os apóstolos chegaram para ele e disseram assim, na palavra de Pedro e dos demais apóstolos, ele perguntou assim, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? E então Jesus respondeu em Mateus capítulo 19, olha, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes na regeneração, vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A palavra regeneração, paligenésia, ela é usada 2 vezes no Novo Testamento. Aqui na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3, verso 5, falando sobre a reforma que existe no homem quando ele recebe o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Ou seja, existe uma reforma, existe um abalo e o surgimento de uma nova pessoa, de uma nova estrutura. Então, quando Jesus falou, quando na regeneração, ele apontou para um tempo em que esse novo mundo, ele viria para esta terra. Jesus não se refere aos apóstolos julgarem pessoas no céu. Tá? Isto não pertence aos apóstolos, mas às 12 tribos de Israel sobre a terra. Este período, esta regeneração, ela é confirmada pelo apóstolo João quando ele escreve o seu livro. E em Apocalipse capítulo 20, fala-se em que após a vinda do Senhor Jesus Cristo, se levantaria um reino de 1000 anos. E aí que começam os problemas de interpretação que não poderiam faltar. Porque até então parece tudo muito lógico, muito claro, mas os intérpretes do Novo Testamento não veem todos eles da mesma perspectiva. Em primeiro lugar, quando alguns intérpretes olham para o Antigo Testamento e veem Israel e a igreja como a mesma congregação, eles passam a acreditar que não existe um reino físico, mas um governo espiritual para todo sempre. Na verdade, a interpretação que diz respeito ao reino começar através de Jesus Cristo nessa terra, expulsando os demônios, ocasião em que ele falou, ora, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Reino é a palavra basileias, que é o governo de Deus sobre esta terra. Uma verdade evidentemente clara e uma verdade real. É verdade que o reino começou, o governo do Filho de Deus começou no momento do seu ministério. Mas a verdade é que a esperança messiânica e a esperança milenar, ela não estava descartada. Aliás, Jesus nunca falou contra essa esperança. Após a sua ressurreição, Jesus, para provar que a ressurreição foi algo real, não foi uma experiência mística, não foi visão, ele passa a andar com seus discípulos e por 40 dias
Diz lá em Atos capítulo 1, é bom você saber isso. Andou 40 dias com eles, pregando e falando acerca do reino de Deus. Então um dos seus apóstolos lhe perguntou: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então, Jesus falou assim, olha, não vos compete saber acerca de tempos e épocas que o Pai determinou para a sua exclusiva autoridade. Então, Jesus não negou a existência deste reino. Ele reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. E a igreja, então, passou a pregar em Jerusalém e migrou para o mundo gentílico e divulgou a palavra de Deus em todos os lugares, e essa palavra chegou até nós aqui, graças a Deus por isto. Mas o milênio, o reino físico, Jesus não negou em hipótese alguma. Mas a pregação deste milênio, ela não foi passada para a igreja. A verdade é esta. A gente não vê, por exemplo, nos evangelhos, e nem no livro de Atos dos Apóstolos, e nem mesmo nas epístolas, sejam elas paulinas, pastorais, ou mesmo as epístolas gerais, nós não vemos a pregação deste milênio. Não vemos, a verdade é esta. Senão, expressões acerca da vinda, acerca do reino, mas que são de interpretação duvidosa ou mesmo dupla. Estudiosos amilenistas podem observar e pensar que aquilo se refere ao reino futuro, não ao reino nesta terra, mas ao reino futuro. A grande diferença é que, desde que morreram os apóstolos, a crença, aí sim você vai ver, se você quiser achar palavras com respeito ao reino físico, você vai encontrar muito nos pais apostólicos, do segundo e do terceiro século, especialmente eles, do segundo, terceiro e até mesmo do quarto século. Vejam, quem são os pais apostólicos? Os pais apostólicos foram aqueles discípulos que seguiram imediatamente após os apóstolos. Repara que João ele esteve na ilha de Patmos em mais ou menos 95 depois, da era cristã, do primeiro século. Segundo os estudiosos, ele retorna para a cidade de Éfeso, ele foi o único apóstolo que não foi martirizado, retorna para a cidade de Éfeso e de lá ele escreve o seu livro e envia a sua carta às igrejas da Ásia. Muito bem, este apóstolo teve discípulos além de si mesmo, é claro. Policarpo foi um deles, Inácio e muitos outros que deram prosseguimento à obra dos apóstolos. Judas, por exemplo, que escreveu a sua epístola, provavelmente tenha morrido por volta do ano 85, 90, também teve apóstolos. Clemente Romano, que não aparece no Novo Testamento como livro, mas é mencionado por Paulo, ele também teve os seus discípulos. Clemente escreve inclusive para os coríntios naquela época, criticando a atitude que eles tiveram em se manter, digamos assim, praticando os mesmos erros que o apóstolo Paulo já tinha falado com eles anos antes. Então, os pais apostólicos acreditavam no milênio. A doutrina do milênio, ela era comum, eu falo do milênio físico, ela era comum no meio dos cristãos primitivos, a ponto, chegava realmente a ter exageros. Esses exageros faziam com que alguns chamassem esse milênio de quialismo, ou seja, onde o leão realmente ia comer palha. Repara que o leão não tem como comer palha, né, gente? O leão não tem estrutura
anatômica, a sua constituição do sistema digestório não é para comer palha, mas a ideia, a proposta era da pacificação dos animais, ou seja, um mundo diferente, com pessoas vivendo muitos anos. Então tudo isto fazia parte do quialismo. Mas o fato é que acreditava-se na igreja primitiva até o 3º, 4º século depois de Cristo que o mundo seria realmente restaurado, a terra seria restaurada e o Messias viria e governaria sobre os povos. Essa doutrina foi fortíssima, mas a grande substância, a grande sustância dessa doutrina não é no Novo Testamento. A gente precisa ser bem honesto. É no Antigo Testamento, e muitos dos pensamentos acerca dessa doutrina têm origem no período intertestamental. E ambas contribuíram para a formação do pensamento dos cristãos do Novo Testamento. Não pensemos assim, mas a literatura interbíblica intertestamental não era canônica, mas era querida e era lida dentro da igreja. E existem algumas dúvidas quanto aos graus de canonicidade, porque você vê, por exemplo, que Paulo cita Janes e Jambres, que não tem em nenhum lugar do Antigo Testamento, mas que faz parte de uma literatura apócrifa. E que Paulo inclui dentro de um documento que é aceito como canônico, falando que Janes e Jambres resistiram a Moisés. E o próprio apóstolo Judas, citando Enoque ou a assunção de Moisés, ele fala: eis que vem o Senhor com as suas miríades santas para julgar. Ou seja, essa passagem ela não tem nenhuma referência no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, mas tem na literatura pseudoepígrafa. Então isso pode nos apontar para graus de canonicidade. Então a ideia milenar também pode se encaixar num grau de canonicidade. Essa questão de grau de canonicidade, ela é evidentemente questionável, né? Aliás, como tudo da teologia é questionável, a ideia do grau da canonicidade também pode ser questionável. Mas a primeira forma de se encarar o milênio é a forma milenista, quialista, que era comum na igreja cristã. Eu vou ter que gravar outro vídeo, é óbvio, por causa do tempo. Até para mostrar para vocês que a importância do milênio está também relacionada com a posição da grande tribulação, que é considerada a 70ª semana que o profeta Daniel viu, e, evidentemente, a questão do arrebatamento e da segunda vinda de nosso Senhor Jesus. E se o arrebatamento é pré-tribulacional, é mid-tribulacional ou se ele é pós-tribulacional. Isso a gente vai falar nos outros vídeos, tá bom? Paz de Deus para vocês. Vamos continuar assistindo aqui na Escola Bíblica Romeu Carneiro, que você vai aprender bastante coisa. Abraço para você, meu irmão.